Boa noite para os queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite, mais uma vez aqui reunidos, graças a Deus. E hoje estamos completos, com o computador que na última vez tinha dado um problema, nem ligou. Aí a gente ficou sem música e ficou sem o texto grande. Eu tenho o Evangelho, o Sabedoria do Evangelho impresso, mas é com letra muito pequenininha, entendeu? E hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 7, né? E aí vamos prosseguir, né? A semana passada fizemos 1 a 10, e desta feita é 10 a 18, 11 a 18. E, tradicionalmente, vamos iniciar com a leitura de uma página do Pão Nosso. E é a página, vamos ver aqui, é a lição 105, cujo título é Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece ser destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. Eu acho que ali em cima é sugeriam. Aí está errado ali. Sugeriam retardamento, má vontade, indiferença, preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição,
contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores, guardiões, anjos da guarda, amigos, benfazejos, trabalhadores do Evangelho da Noite, mais uma vez aqui reunidos para visitar os nossos lares, beneficiando as estruturas físicas e espirituais, reharmonizando as energias, reenergizando o que está débil, encaminhando os possíveis miasmas, energias deletérias, e nos envolvendo e nos abençoando na paz e no amor de Jesus Cristo, de forma que durante esses minutos, esses próximos 43 minutos que passaremos juntos, que possamos ser beneficiados por essas vibrações e a visita desses queridos amigos espirituais. Dessa forma, só nos resta pedir a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, que é o culto do dia 16 de maio de 2024, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Aí, estamos estudando o Evangelho de Lucas e continuaremos a estudar o Evangelho de Lucas hoje. Na vez passada, nós iniciamos o capítulo 7 com os versículos de 1 a 10. E agora nós vamos fazer o estudo de 11 a 18. Aí, eu queria que vocês me desculpassem que na vez passada eu estava assim impactado, porque eu achei que eu tinha perdido tudo, estava dentro desse computador aqui. Aí eram todos os livrinhos do Sabedoria do Evangelho do Carlos Torres Pastorino, embora eu tivesse impresso, mas aí a letra é muito pequena, é difícil de eu ficar lendo. E aí a gente fez o culto sem a musiquinha, entendeu? E tinha outras influências, né? Mas hoje a gente retorna com grande poder e glória, com um HD novo, e eu vou aprender a fazer backup para não ficar... mas se bem que o computador estava ruim. E hoje, então, esses versículos, esses 8 versículos, de 11 a 18, o Pastorino intitulou como o filho da viúva. Então são só 8, mas vocês vão ver que são 8 densos, porque mexem em assuntos densos. Mexe com vários detalhes que se desdobram. Então, por exemplo, o filho da viúva em questão supostamente está morto. Então, olha só, e aconteceu, isso aí só Lucas, tá, que descreveu essa passagem. Não tem mais nenhum evangelho. E aconteceu que, no dia seguinte, Jesus se dirigia para uma cidade chamada Naim. E iam com ele
seus discípulos e grande multidão. Aproximou-se ele da porta da cidade e levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E ela ia muito, e com ela ia muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Imagina, você está numa dor danada, aparece Jesus Cristo e diz: não chores. Sei lá, eu só de falar o coração já enche de alegria. Aproximando-se, tocou o esquife e pararam os que conduziam. E disse: moço, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. Todos se atemorizaram e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta palavra espalhou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Os discípulos de João contaram-lhe a respeito de todas essas coisas. Está vendo? Aqui, porque eu disse que esses poucos versículos tocam em coisas fundamentais e bastante complexas, tá? Só para curiosidade, a cidade de Naim existe até hoje, tá? Com o mesmo nome. Fica a sudeste de Nazaré, a 7 horas de Cafarnaum, mas está em ruínas, né? Não é a cidade, né? Não é a cidade como, por exemplo, você vai a Belém, né? E a Nazaré, elas existem lá, mas numa formatação moderna, tá? Com casas modernas, com todas as coisas que uma cidade moderna tem. Agora, Naim e Cafarnaum ficaram como foi vivido na época. Engraçado, né? Elas não foram cidades que continuaram a existir, estão em ruínas. E aí aproximou-se, e aí fala o seguinte, quer ver? Iam com ele, seus discípulos. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus se dirigia para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos de grande multidão. Os seus discípulos, seus apóstolos, né? E grande multidão é aquilo que eu falo, ele não andava sozinho, e nem só com os apóstolos. Acredito que aqui ele falando e seus discípulos, se referindo aos apóstolos, né? Embora tivesse, quando geralmente fala os apóstolos, são os 12 escolhidos. E os discípulos são os que o seguem, mesmo sem terem sido escolhidos. Mas o seguem bem. Tem gente ali até com mais condição do que alguns apóstolos, né? Então, e grande multidão, que era o pessoal que estava ali seguindo, mas não sabia se comungava da Boa Nova, se aderia ao saber da sinagoga, se provavelmente ia também na sinagoga, seguia os sacerdotes, né? Que liam o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento, a Boa Nova, Jesus está falando aí. Tá? Não tem nada escrito.
e não vai ter durante décadas depois que ele morrer. Então, essa boa nova, por enquanto, existe no discurso dele, dos apóstolos, dos discípulos e dos seguidores. A grande multidão está querendo, no momento, está querendo resolver os problemas deles. Aproximou-se ele da porta da cidade e levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. A porta da cidade, muita gente deve estranhar, né? Esse termo hoje em dia, né? Que a cidade tinha uma porta. Tinha. As cidades não eram do tamanho que elas têm hoje, primeira coisa. E essas cidades-chave, tipo Jerusalém, e aí é Naim. Naim é até menor. Essas cidades assim, importantes, que eram rota de comércio, que tinham um pouquinho mais de gente, geralmente elas eram cercadas para evitar invasão fácil e saques, tá? De forma que, por exemplo, se viesse uma caravana de saqueadores, né, geralmente vinha o arauto, né? Vinha alguém na frente para avisar, e aí eles fechavam as portas da cidade. Parece engraçado isso, né? Mas assim, aqueles portões, na verdade é um pórtico, né? Um portão assim, largo, mas não tão largo, né? E aí eram 4, geralmente, que era mais ou menos assim. Por isso que vocês vão ouvir falar várias vezes assim, saiu pela porta de Damasco, que aí você saindo ali pelaquela porta, seguindo aquela estrada, dá em Damasco. Por isso que era a porta de Damasco, é a porta cuja estrada dá em Damasco, tá? Saiu para a porta de Jerusalém. Aí devia ter uma porta de Jerusalém e uma porta de Cafarnaum, porque estava apenas... Cafarnaum ficava a 7 horas de Naim. 7 horas a pé, né? Provavelmente calculando uma pessoa, um homem andando, um homem em idade produtiva andando sozinho, tá? Ou seja, ele em um dia podia fazer a distância. Mas se você tivesse com animais, com a carroça, com os grãos ou a carne de jegue, a carne de cabra, que você matou para vender lá na cidade, que tinha os pontos de venda, de comercialização, aí já não levava, aí você ia ter que fazer em 2, né? Não ia levar 7 horas, né? Possivelmente pode até levar 10. Então você teria que parar numa outra cidade a 5 horas de Naim para pernoitar daquela maneira, né? Pedindo um quarto, né? Que batendo na porta das pessoas para pedir um quarto, né? Para poder dormir e depois no dia seguinte continuar a viagem, tá? Lembrando que não tinha hotel, estalagem, Airbnb, né, uma pousada, né, ou o que está na moda hoje em dia, né, tipo uma pousada mesmo, né? E aí a pessoa dormia e tinha direito ao café da manhã, direito assim, né, se a família oferecesse. Lembrando que era assim que se andava, né, porque não viajava de cidade em cidade. Aí você seguia o caminho e dava lá na outra cidade. Em 1900 agora eu vou pagar de velho. Em 1993, eu estava numa viagem de trem da Alemanha para Hungria. E
na divisa, eu fui posto para fora do trem porque eu não tinha visa para entrar, tinha que passar primeiro pela Tcheco e a Eslováquia, que tinham se dividido recentemente, eu não tinha visto, me botaram para fora. E era um lugarejo, assim, na beira da... Era a última cidade na Alemanha antes de entrar na Tcheco, na Eslováquia. Aí eu fui posto para fora, graças ao bom Deus, eu estava com um húngaro que falava alguma coisa, ele falava russo e esses dialetos eslavos, porque o húngaro é também. E aí explicaram, porque para mim eles não sabiam falar inglês, eles só falavam aquela língua deles. Aí eu fui posto para fora e aí eu fui procurar, quer dizer, eu não, né? O húngaro tinha mais costume e era assim, nessa cidadezinha não tinha hotel, não tinha pousada, entendeu? Não tinha nenhuma estalagem, uma pensão, você ficava na casa das pessoas. E aí, quem é que aluga quarto? E foi indicando, e era assim, era estrada de chão, terra batida. O pessoal morava em sítio. Faz lembrar muito esses lugares mais afastados que estão mostrando aí, que alagaram lá no Rio Grande do Sul. E aí a moça tinha um quarto lá para alugar, para servir de pernoite, tá? Com o café da manhã. Então, é por isso que é estranho de falar a porta. Então, o Jesus está chegando em Naim, está saindo o enterro. Então, nesse caso, essa viúva, ela não era uma dessas pessoas que ficam procurando, que estavam ali atrás de Jesus, atrás de um milagre. Até porque ela não sabia que o filho ia morrer. E o filho já estava morto, já estava indo para o enterro. Porque, isso é uma outra coisa, o cemitério era fora da cidade. Para se tivesse problema de doença, a doença ficava fora da cidade, tá? Isso nem sempre foi levado à risca, não. Porque vai ter cidade medieval que tem o cemitério dentro, porque eles eram atacados na hora que abria a porta e ia fazer o enterro lá fora. Então, fazer um enterro na época medieval, isso é muito depois dessa época que a gente está vendo aqui com Cristo, tá? Que aí já é Europa e é essa parte medieval. Então, eles até faziam o enterro lá fora, mas tinha que ficar vigiando para ver se não via ninguém. E a porta lá já pronta para eles correrem para dentro e se trancarem, tá? Mas lugar muito crítico, tinha que fazer o cemitério dentro do feudo mesmo, dentro dos muros da cidade. E aí, estava saindo. E aí, o que ele cita aqui, que eu tenho certeza que para a maioria passa batido. Aproximou-se ele da porta da cidade e levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia muita gente da cidade. Porque você pensa, coitada, era filho único. Mas ela pode adotar, ela pode ter outro filho. O pessoal pensa hoje assim. E ela era viúva, né? Ora, ele está dizendo aqui simplesmente que essa mulher ia morrer à míngua. Porque eu já ressaltei isso aqui em outros cultos. A mulher não tinha lugar nessa sociedade. Essa sociedade aí não é nem dizer, é patriarcal. Na verdade, era uma célula de sobrevivência. Era a mulher, o marido, né? E os filhos, né? Tinha que ter. Uma família que não tinha filho é uma família desgraçada.
que era para ajudar se você plantava alguma coisa, ou se você criava bichinho. Aí, como é em qualquer sociedade agrária, né? Por isso que os judeus mesmo falam, os filhos são uma bênção. É uma bênção na vida da gente. E os filhos é a seguridade. É o INSS de antigamente. Daí ter lá entre os mandamentos, né? Honrai o pai e a mãe, honrai o pai e mãe, que é cuide do seu pai e da sua mãe até a morte, porque se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Porque eles vão ficar velhos, eles não vão conseguir produzir, não vão conseguir fazer as coisas, né, da casa, da plantação, e alguém vai ter que fazer para gerar dinheiro para eles poderem comer, entendeu? Então, o que ele diz aqui, filho único de sua mãe que era viúva. Ele disse a essa mulher, e aí, o que respalda isso? E com ela vinha muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe, não chores. Por que ele compadeceu-se? Não é só pela morte do filho, mas é pela situação dela. Já tinha perdido o marido, não tinha outro filho. Assim, ela poderia ter um irmão que poderia acolhê-la, tá? Ela poderia ter uma filha que tinha um genro bonzinho que poderia acolhê-la. Mas, normalmente, o pessoal não queria mais uma boca que não fosse produtiva. E aí ele falou, não chore. Aproximando-se, tocou o esquife e pararam os que conduziam. E disse, moço, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Ou seja, porque na cura da filha de Jairo, quando Jesus está chegando na localidade, ele fala, e está todo mundo fazendo, é um outro costume que eu não vou me aprofundar aqui agora, está todo mundo lá fazendo, tocando os instrumentos, fazendo barulho, né? Chorando, algumas pessoas chorando. Ele diz, por que fazem isso? Tanto alarido. A menina apenas dorme. E aí ele já disse que a menina está cataléptica, né? No caso do próprio mais famoso de todos é o Lázaro. Quando ele chega, ele fala, ele não está morto, ele apenas dorme. Nesses dois casos, ele disse que a pessoa era cataléptica, né? Tinha catalepsia, não sei se não tinha esse nome na época, mas que poderia acontecer, eles tinham uma certa noção, por isso esperavam 3 dias, tá? Inclusive, muitos costumes esperavam até o corpo feder, né? E aí ele fala, aqui ele chega, então o que aconteceu exatamente isso é vou dizer uma briga santa dessa exegese de tirar essa mensagem, porque a mensagem aqui não é isso. Se ele ressuscitou ou não esse garoto aí, esse filho da menina. Tá? O ensinamento como um todo de Jesus indo até as pessoas sofredoras e falando, não chores. Ele vai resolver. Não, nem sempre trazendo a vida. Então, isso daí, porque existe, como existia na época, o conceito de ressurreição. Ressurreição é a pessoa ressurgir no próprio corpo, que é um dos entendimentos de você renascer. Mas veja bem, não é um entendimento de reencarnar, que é encarnar de novo.
só que em outro corpo. Os egípcios achavam que você voltava, mas voltava no mesmo corpo. Por isso que eles mumificavam com tanto apreço, com tanto zelo, construía lá o mausoléu. Quem era pobrinho construía um mausoléu mais simples, mas tinha o embalsamamento, não era tão delicado, porque eles acreditavam que aqueles corpos iam reviver e receber de novo o espírito do morto. Então não é o caso. Então isso aí é ressurreição. E o que o Espiritismo acredita é reencarnação. Você vem de novo, sua alma que deixou um corpo e foi para o éter, vai voltar num outro corpo, vai reencarnar. Só que, por exemplo, essa ressurreição, isso é uma coisa que nunca se viu, né? Voltar no mesmo corpo, porque o corpo se degrada. Mesmo a múmia, ela já não tem mais o corpo, está preservado quanto a uma morfoanatomia, mas não tem a morfofisiologia, não funciona, tá? E, entende? E depois, né, muito depois, quando veio o Espiritismo, 1950 anos depois, ele até explica o processo de reencarnação. Você tem o espírito, os que assistem à reencarnação, constroem laços fluídicos, assim como durante a reprodução das células daquele novo corpo, né, desde que une o espermatozoide com o óvulo, forma uma célula-ovo, e aquilo começa a se dividir, a cada divisão vai construindo os fios de prata com aquele espírito que já está designado para esse corpo. E aí, no desencarne, você desconecta tudo isso. Desconecta esses laços fluídicos, né? Chamados fios de prata para quem tem visão, e o Espiritismo trouxe essa informação com esse nome. Os fios de prata ligam célula a célula. Por isso que aquele crescimento do embrião, você vai conectando. O que é a morte hoje em dia? Que você diz, ele teve morte encefálica, que é o tecido através do qual o espírito consegue movimentar esse corpo, né? Como se fossem aqueles pauzinhos da marionete, é o nosso sistema nervoso. E aí a pessoa está lá, entrou lá na emergência, né? Aí ela está lá, estão acompanhando ela, aí ela está em coma. Mas ela está em coma, o coma, a pessoa continua tendo atividade no tecido nervoso. Mas aí ficam registrando. A pessoa pode ficar em coma décadas, tá? E ela não está morta. Quando essa atividade cerebral do tecido nervoso para de acontecer e fica uma linha reta, que a máquina fica avisando, aí sim a pessoa morreu, porque não tem mais conexão do espírito com o corpo. E inclusive é quando é diagnosticada a morte da pessoa encarnada nesse plano, é essa morte neurológica, uma morte mental, neurológica, né, do tecido nervoso. Embora hajam pessoas que viveram essa morte e voltaram depois de 5, 7 minutos, de zero atividade cerebral. Está relatado em livros, tá? E aí, justamente, é esse momento, é essa morte que é usada para rebater alguns neurologistas, cientistas, que falam, não, mas aquilo ali
estava em atividade cerebral, embora tivesse em coma, apagado, e aquilo foi registrado, aquilo que eles narram, foi registrado, né? Ele estava ainda. Só que não. Tem relatos de várias pessoas cuja equipe diagnosticou a morte cerebral, né? Morte encefálica, que é a morte para a medicina da Terra, e a pessoa descreve coisas que aconteceram na sala lá de cirurgia, a pessoa que morreu durante a cirurgia, ou num caso que a pessoa estava lá, o corpo, e a pessoa descreve diálogos entre o enfermeiro e o médico, sendo que não tinha mais ninguém na sala, só o defunto. Mas ele estava morto. Entende como é que dá para rebater? Então, assim, comprovar que essa persona existe além desse corpo. Então, mas aqui a gente não sabe o que aconteceu, até porque era um espírito crístico e ele poderia... A gente não conhece todas as possibilidades, entendeu? Então, pode até ser que já tivesse se dado o desligamento e ele tenha refeito, porque aqui todos se atemorizaram e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou seu povo, que era para isso aí, para impressionar todo esse povo, a grande multidão que seguia ele. Esta palavra espalhou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Entende? O objetivo era esse, chamar as pessoas para ouvirem a boa nova. Então agora nós vamos passar para o nosso lindo passe fluídico terápico e vamos mentalizar falando de São Francisco de Assis, a equipe do Evangelho da Noite. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para manter em nós a coragem, o discernimento, a paciência e o bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a nossa atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional e inspiração dos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição
para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, que tanto nos envolvem, nos auxiliam, nos protegem e nos conduzem. Que nós possamos ter aproveitado da melhor maneira possível a presença dessa falange bendita, trabalhadores do Evangelho da Noite, em nosso lar. Que a paz e o amor do Senhor possam reinar aqui. Queremos agradecer tudo que recebemos desde o último culto até hoje e agradecer por termos renovado esses votos, essa sintonia e essa vibração em nosso lar, que é o nosso templo. Queremos rogar muitíssimo por toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Rogar pelo planeta Terra, por a nossa mãe Gaia. Rogar por todos os líderes materiais, que são aqueles que estão à frente de povos, populações, etnias, governos, em diversas instâncias e mecanismos internacionais. Que todos eles possam ser amparados, protegidos e muito bem inspirados. Queremos rogar também para todos os líderes espirituais, que todos eles possam ser envolvidos e abraçados na paz e no amor de Jesus. Que esses, então, sejam muito, muito bem inspirados na condução de seus rebanhos, no desenrolar dos fazeres religiosos, de todas as religiões, que possam levar luz, paz e amor a todos os irmãos. E agora nós vamos fazer 30 segundos de intervalo de silêncio para colocarmos as nossas demandas, as nossas intenções e pedir pelos entes queridos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos dê a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e prosperidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Senhor, que tenhamos todos uma semana de luz, de paz e de amor, envolvidos pelas luzes do Cristo.